Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática da EJA Fundamental. Hoje o tema será resolução de equações do segundo grau através da fatoração. Então, sabemos que para resolver qualquer tipo de equação do segundo grau, basta aplicar a fórmula de Bhaskara, que chegamos a um resultado satisfatório sem nenhum mistério. Algumas equações apresentam características em que podemos utilizar de caminhos que nos poupam tempo na resolução das mesmas. É o caso das equações que podem ser fatoradas. A nossa expectativa de aprendizagem é que você possa resolver equações do segundo grau por meio da fatoração de polinômios, como por exemplo x2 menos 4 igual a zero, sendo fatorado em x mais 2 vezes x menos 2 igual a zero e tendo como resultado as raízes 2 e menos 2. Ou x2 mais 4x mais 4 igual a zero, sendo 2 quadrado e temos como raiz dupla menos 2. Ok? Então, gente, algumas equações, como no caso as da forma ax2 mais bx mais... quer dizer, ax2 mais bx igual a zero, podem ser resolvidas através da fatoração, por termos semelhantes. Então, esse é um dos casos mais simples assim de equação que você pode fatorar, quer dizer, resolver através da fatoração. Tá? Então, por exemplo, determine as raízes da equação de menos 3x2 mais 9x igual a zero. Então, a resolução aqui é bem simples, certo? O que é que você vai fazer? Você vai observar o fator comum aqui da equação, que no caso é o x, certo? Vai colocar esse x em evidência, certo? E fatorar, né? Então, quando você bota um x em evidência, você vai ter aqui como complemento menos 3x, porque x vezes menos 3x vai dar 3x2, mais 9, né? Porque quando você colocou o x em evidência, só sobrou 9 aqui, e x vezes 9 é 9x, igual a zero. Então, você fatorou aqui a equação, né? Transformou ela em um produto, porque fatorar é isso, transformar em produto. Bom, aí você prossegue com a resolução da equação. Então, você tem um produto que é igual a zero, então, para que essa sentença seja verdadeira, x tem que ser zero, tá? Porque 0 vezes isso aqui vai dar zero, ou menos 3x mais 9 tem que ser zero, tá? Porque quando isso aqui for zero, que eu multiplicar pelo x, vai dar zero. Então, para que a sentença seja verdadeira, tem que ocorrer uma dessas duas situações. Aí, no caso aqui, x igual a zero é uma de nossas soluções, tá? Então, você vai determinar o x aqui nessa equação do primeiro grau para ter o valor de x que torna essa sentença zero, ok? Então, a gente aprendeu lá na equação do primeiro grau que a gente tem que colocar o número no segundo membro, né? Então, quando eu troco o número de membro, eu troco ele de sinal. Então, vai ficar menos 3x igual a menos 9, porque ele era positivo e passou a ser negativo. Então, o resultado dessa equação vai ser x igual a menos 9 dividido por menos 3. Efetuando aqui a divisão, menos dividido por menos, menos com menos é mais, e 9 dividido por 3 é 3. Então, essa equação tem solução igual a 0 e 3. Ok? Simples, né? Então, outra equação com
essa mesma situação, né? O fator comum x aparece aqui bem evidenciado. Então, o que é que você vai fazer? Colocar x em evidência, criando esse produto, né? Se o x foi para evidência, né? Vai ficar aqui 5x, porque x vezes 5x vai dar 5x2, mais 50, né? Porque o x foi lá para frente, né? Ficou em evidência, e x vezes 50 é 50x, só para a gente confirmar, tá? Esse produto. Então, fatoramos essa soma e transformamos nesse produto aqui, ok? Então, o que é que vai ocorrer aqui? Para que esse produto seja zero, né? Para que essa sentença seja verdadeira, x tem que ser zero, ou 5x mais 50 tem que ser zero. X igual a zero é uma de nossas soluções, e eu vou obter o valor de x aqui que zera essa sentença. Então, eu vou ter aqui 5x igual a o 50 troca de membro, né? Troca de lado. Ele era positivo, ficou negativo, menos 50. E agora a gente descobre aqui qual o valor de x, que vai ser menos 50 dividido por 5. Vamos obter aqui menos dividido por mais, vai dar menos. 50 dividido por 5 é 10. Então, a gente tem aqui como solução dessa equação 0 e menos 10. Ou menos 10 e 0, como você queira colocar. Ok? Bem, pessoal, continuando aqui, agora a gente vai ver equações do tipo ax2 mais c igual a 0, tá? Onde esse c tem que ser menor que zero para poder a gente ter uma equação onde a gente vai encontrar a diferença de dois quadrados. Como, por exemplo, aqui nessa equação, x2 menos 9, né? Diferença de dois quadrados ela é obtida através da multiplicação de dois polinômios, né? Tipo assim, a mais b vezes a menos b, certo? Então, a mais b vezes a menos b, a gente viu isso em produtos notáveis, vai ter como resultado a ao quadrado menos b ao quadrado. Essa expressão aqui a gente chama de diferença de dois quadrados, certo? Então, quando a gente encontra um polinômio onde pode se observar que eles têm que são quadrados perfeitos, né, em uma diferença, a gente pode transformar dessa forma aqui. Então, como nesse exemplo aqui, x2 menos 9, x2 é um quadrado perfeito e 9 é um quadrado perfeito, a gente pode dizer que essa expressão resulta em x mais 3 vezes x menos 3, certo? Igual a zero. X vezes x é x2, 3 vezes menos 3 é menos 9. Então, repare que a gente fatorou essa diferença aqui, transformou em produto. Aí a gente cai naquela situação da equação anterior, né? Para que esse produto seja zero, x mais 3 tem que ser zero, tá? Então, qual o valor de x que transforma isso aqui em zero? Vamos descobrir. X vai ser igual a menos 3, né? Por que menos 3? Porque 3 era positivo, a gente trocou ele de lado, né? E ele ficou negativo. Então, x igual a menos 3 seria uma de nossas soluções. Ou, vamos colocar aqui, ou x menos 3 tem que ser igual a zero, certo? Então, é justamente isso.
para que essa sentença seja zero, x mais 3 tem que ser zero, obtendo x igual a menos 3, ou x menos 3 é igual a zero, onde a gente vai obter aqui x igual a 3, porque o menos 3 a gente mudou de lado e ficou positivo, tendo como solução x igual a 3. Então a solução dessa equação seria menos 3 e 3, ok? Então, nesse outro exemplo podemos perceber que 16x2 é um quadrado perfeito. Se tu tirar a raiz quadrada disso aqui, tu vai obter 4x, certo? E se tu tirar a raiz quadrada aqui de 4, tu vai obter 2. Então a gente pode dizer que seria a multiplicação desse polinômio 4x mais 2 por 4x menos 2 igual a zero, né? Porque 4x vezes 4x vai dar 16x2 e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, para que esse produto seja zero, a gente tem que 4x mais 2 tem que ser zero. Daí, a gente vai ter 4x igual a menos 2, porque 2 trocou de lado, trocou de sinal. E a gente vai ter aqui x igual a menos 2 sobre 4, onde você vai fatorar essa fração, né? Obtendo 1 meio, né? 1 sobre 2. Tu dividiu aqui, dividiu por 2, e aqui dividiu por 2, obtendo no numerador 1 e 4 dividido por 2, a gente obtém 2 no denominador. Então, isso aqui seria a primeira solução. E a outra solução, né, a gente teria aqui 4x menos 2 igual a zero, onde a gente teria como valor de x isso aqui, ó, 4x igual a 2, porque 2 trocou de lado, né, ficou, quer dizer, menos 2 trocou de lado e ficou mais 2. Daí a gente tem que o valor de x seria 2 sobre 4. E simplificando, como na outra situação, a gente tem aqui x igual a 1 sobre 2. E a solução da equação seria menos 1 meio e 1 meio. Ok, gente? Agora, para finalizar, a gente tem equações da forma completa, né? Ax2 mais bx mais c igual a zero. E a gente vai analisar se esse tipo de equação se encaixa no trinômio quadrado perfeito, né? Trinômio quadrado perfeito é uma das formas de fatoração que a gente aprendeu lá no sexto, sétimo ano, né? E a gente vai tentar resolver essa equação desse tipo de fatoração. Então, a gente poderia tomar como exemplo essa equação aqui, ó, x2 mais 4x mais 4, né, onde a gente tem que verificar se isso é um trinômio quadrado perfeito, né? Como é que verifica se é um trinômio quadrado perfeito? Primeiro eu tiro a raiz quadrada de x2, que é o primeiro termo, né? A raiz quadrada de x2 aqui é x, certo? Depois eu tiro a raiz quadrada do último termo, que é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Daí eu vou multiplicar esses dois elementos por 2, tá? Se o resultado disso der o termo do meio, é um trinômio quadrado perfeito. Então, x vezes 2 é 2x, 2x vezes 2 é 4x. Então, realmente, é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso dizer que essa equação pode ser escrita da seguinte forma: x mais 2 elevado ao quadrado, ou seja, é o quadrado do primeiro termo, que é x2, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é 4x, mais o quadrado do segundo termo, que é 4. Então, essa equação passa a ser escrita dessa forma. E eu posso escrever também assim, ó,
x mais 2 vezes x mais 2 igual a zero. Aí a gente cai novamente naquela situação em que o produto é zero, né? Se o produto é zero, a gente tem que essa parcela desse produto tem que ser zero, ou seja, x mais 2 tem que ser zero, ou x tem que ser menos 2, né? Porque aqui na equação a gente trocou o x de lado, ele trocou de sinal, né? Isso seria uma de nossas soluções, ou a outra parcela, que é o próprio x mais 2, né? Que a gente já sabe o resultado, que também é igual a menos 2, seria a outra solução. Então, na realidade, a solução da equação seria menos 2 e menos 2, né? Uma raiz, digamos, as raízes são duplas, né? Isso quer dizer que o delta nessa equação do segundo grau é zero. A gente tendo como solução duas raízes iguais, ok? Mais um exemplo para finalizar. Temos que verificar se esse polinômio é um trinômio quadrado perfeito. Então, para isso, a gente tira a raiz quadrada de x2. Raiz quadrada de x2 é x. A gente tira a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5, né? E vamos multiplicar esses dois termos por 2, né? Então, x vezes 5 é 5x, 5x vezes 2 é 10x. Deu o mesmo valor? Deu sim, né? Deu 10x. Então, é um trinômio quadrado perfeito, e a gente pode escrever esse polinômio da seguinte forma: x menos 5, que são esses dois termos aqui, né? Elevado ao quadrado, igual a zero, porque a equação está elevada a zero. Então, só para confirmar, x aqui é o quadrado da diferença de dois termos, que é igual ao quadrado do primeiro termo, x2, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é menos 10x, mais o quadrado do segundo termo, que é 25. Então, x menos 5 ao quadrado a gente pode escrever assim, ó, x menos 5 vezes x menos 5 igual a zero. Daí a gente tem que o produto é zero, logo x menos 5 tem que ser zero, né? Daí a gente tem que x é igual a 5, porque menos 5 trocou de lado. Então aqui é uma das soluções. Ou a outra parcela também é x menos 5, que a gente já sabe o resultado, igual a zero, e o x é 5 também. E aí a gente tem a solução da equação, novamente, raízes iguais, né? Isso indica que o delta nessa equação de segundo grau é zero e causa esse efeito aqui. Ok, gente? Então, exemplos de equações do segundo grau, onde a gente pode trabalhar por fatoração, e espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula. Até mais.